pés. Amém? Amém, moço. Estenda a sua mão em direção à sua casa. Antes de começarmos a pregar a palavra do Senhor, eu quero orar com você em prol do seu lar, em prol da sua família, em prol da sua vida financeira, da sua profissão. Amém? Você sabe qual é a área da sua vida que você está com a necessidade. Eu quero convidar você nessa noite a apresentar o seu problema, a sua necessidade ao especialista dos especialistas, ao nosso Deus, aquele que não existe impossível para Ele. Amém? Eu tenho certeza, glória a Deus, que Ele irá fazer milagres nessa noite em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais um momento, Senhor, viemos nos colocar em Sua presença. Em primeiro lugar, eu quero louvar ao Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor é o alfa e o ômega, o Senhor é o princípio e o fim. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, soberano, Deus de glória. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, porque outrora estávamos mortos em pecados, e o Senhor enviou seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós pecadores, nos dando, meu Deus, a salvação e ao acesso, meu Deus Todo-Poderoso, aos santos dos santos, ao seu Espírito Santo. Te agradecemos por tudo. Meu Deus, eu também quero apresentar nessa noite diante do Senhor as nossas petições, ó Pai. Eu quero apresentar, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nessa noite, a causa desse irmão, dessa irmã, Senhor, que entrou aqui nessa noite, Senhor. Talvez ele entrou aqui, Senhor, desacreditado. Talvez o problema dele, Senhor, seja um problema de saúde, um problema financeiro, um problema na família. Mas nessa noite, com fé, eu quero orar, pedindo ao Senhor, ao Deus que pode todas as coisas, Senhor, pedindo ao Senhor, entra com providência, entra com milagre, entra, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, com o sobrenatural na vida desse irmão. Meu Deus, vai de contra ao lar dele, vai de contra, meu Pai, ao lar dela, Senhor. E aonde que houver, Senhor Deus Pai, uma resistência maligna, Senhor, eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, Senhor, que esses espíritos malignos, Senhor, que tem pelejado, meu Deus, contra essa casa, contra essa família, em nome do Senhor, que venha sair agora, que venha partir, retirada agora, Senhor. Eu quero clamar o Senhor e pedir, meu Pai, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, que a cura da parte do Senhor, meu Pai, que a calmaria da parte do Senhor venha alcançar o lado do meu irmão, da minha irmã nessa noite, para a glória do seu nome. É o que eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Deus está presente aqui nessa noite. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, glória a Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós iremos ler hoje o capítulo de número 25, o versículo de número 1 a seguir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, glória a Deus, versículo de número 25, capítulo de número 25 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga me ajuda. Estenda essas mãos que eu sei que vai ter um irmão que vai dar uma força aí, amém? Nessa noite aí. Aleluia. Leiamos a palavra do Senhor. A epígrafe textual diz a parábola das 10 virgens. Um texto bastante conhecido da igreja. A partir do versículo número 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas.
E as nessas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento nessa noite, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse texto é um texto bastante conhecido de toda a igreja. Se você for analisar o contexto desse texto, você vai ver que Jesus Cristo mais uma vez estava ensinando ao seu povo, aos seus discípulos. Do capítulo de número 24 a seguir, geralmente chamado de sermões proféticos do Senhor, que ele começa a profetizar acerca das coisas que haveria de acontecer nos últimos dias. E justamente essa passagem que está inserida no capítulo de número 25, do versículo de número 1 ao versículo de número 13, está inserido nesse contexto dos sermões proféticos do Senhor Jesus, que ele profetiza acerca do futuro. Pois bem, se você for olhar a biografia de Jesus, você vai ver que uma metodologia que constantemente ele utilizava para exemplificar alguns princípios espirituais para os seus discípulos era justamente as parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é semelhante a uma metáfora, uma ilustração, não é? Uma historinha que Jesus Cristo contava, que muitas das vezes tinha muito a ver com o cotidiano das pessoas ali. E dentro dessas histórias que ele contava, ele exauria alguns princípios espirituais para ensinar o seu povo. Pois bem, dessa feita também, Jesus Cristo utiliza uma história bastante conhecida, não só naquela época e naquela cultura, mas também nos dias atuais. Uma coisa que desde os primórdios da história da humanidade até hoje existe, é o casamento. Dessa feita, Jesus Cristo usa a figura de um casamento para ensinar os seus discípulos acerca de alguns princípios espirituais, diga-se de passagem, especificamente acerca do reino dos céus ou reino de Deus. Jesus então começa a contar essa história. Uma certa vez tinha 10 virgens, 5 delas eram prudentes, e em algumas outras traduções vai dizer que as demais 5 eram loucas. As 5 prudentes levaram consigo azeite suficiente para aguardar o noivo. Em contrapartida, aquelas que eram tidas como loucas, não levou a quantidade de azeite suficiente. Quando o noivo então foi anunciado que estava vindo, as 5 prudentes se colocam de pé, se arrumam, pegam a sua lâmpada, em prontidão esperando o noivo. Em contrapartida, as 5 loucas, estava lhe faltando azeite. Elas correm em direção àquelas que tinham azeite e pedem o azeite emprestado, mas elas se negam a dar o azeite porque elas entendiam que se elas fornecessem o azeite àquelas que não tinham, provavelmente, futuramente, ia lhe faltar azeite. Então elas não dão azeite. As loucas saem para comprar azeite na mão daqueles que vendiam. Mas quando elas retornam em direção aonde que estava o momento, o local de se encontrar com o noivo já tinha ido embora para a sua festa e tinha levado as 5 prudentes e deixado as 5 loucas. Muitas vezes quando nós começamos a estudar a Bíblia Sagrada, temos um hábito de cometer anacronismo. Pastor, o que é anacronismo? É tentar interpretar um texto que foi escrito há mais de 2000 anos com informações contemporâneas. Não tem como. Para compreendermos o que Jesus quer ensinar nesse texto, temos que entender um pouco acerca da cultura, da história judaica, para entendermos o que ele quer exemplificar e ensinar aos seus discípulos. Pois bem, hoje em dia, como nós vimos aqui no sábado, não é? O casamento tem uma liturgia, quase todos os casamentos hoje em dia é semelhante, é parecido. O noivo, ele fica aqui na frente, geralmente a noiva atrasa alguns minutos, não é? Tem alguns noivos também, né, irmãos, que é extremamente vaidoso, acaba atrasando também.
Mas então entra a noiva, o noivo está esperando aqui na frente, o pastor, não é, vai ensinar um pouco acerca de casamento, depois vai dar a bênção, vai trocar as alianças, não é? Vai sair, vai jogar o arroz, não é? E tudo isso. Mas só que o casamento há 2000 anos atrás, e diga-se de passagem, não na cultura brasileira, mas na cultura judaica, era realizado de uma forma totalmente diferente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O casamento da época de Jesus era realizado em 3 etapas. Quantas etapas? Primeira etapa do casamento na época de Jesus era a etapa das famílias negociar o casamento. Sentavam os pais da noiva e do noivo, ia sentar e negociar o casamento. Depois que eles negociavam o casamento, eles firmavam entre ambas as partes um contrato. Depois que eles firmavam um contrato, eles negociavam o dote da noiva. Hoje não tem mais dote, né, irmãos? Depois de negociar essas 3 partes, o noivo retornava para a sua casa. Amém? O noivo retornava para a sua casa. E ali ele ia construir, amém? Um quarto ou uma conexão na casa do seu pai, aonde que ele iria consumar o casamento. Amém? Mas geralmente quando o noivo retornava para a casa do seu pai, para construir esse lugar aonde que ele ia passar a sua vida com a sua esposa, não se sabia quanto tempo o noivo iria demorar para construir esta casa. Enquanto que o noivo estava construindo aonde que ele iria residir com a sua esposa, em contrapartida a esposa, a noiva, estava se perfumando, estava se ornamentando, e uma coisa que não podia faltar na mão da noiva era uma lâmpada, uma candeia, amém? Se você for analisar, também de acordo com o contexto cultural, a lâmpada que ela utilizava era totalmente diferente da lâmpada de hoje. A lâmpada dessa época era semelhante a um candeeiro. Quem aqui já dormiu uma roça, né, irmãos? Eu já dormi já, não é? Onde tinha aquele candeeirozinho ali. A lâmpada daquela época também era semelhante a um candeeiro. Então, pois bem, depois de negociar, o noivo ia para a casa do seu pai, estava construindo ali o quarto onde que ele iria residir com a sua esposa. A esposa ficava esperando o noivo, mas não sabia o momento exato que o noivo ia voltar, que o noivo ia retornar. A noiva, em contrapartida, ela tinha que estar pronta, preparada, as que eram sábias e inteligentes. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Elas ficavam com a lâmpada. Por quê, pastor? Porque geralmente as celebrações de casamento, não diferente de hoje, eram realizadas à noite. Então, geralmente quando o noivo fosse chegar na casa da noiva, seria a noite, e a noiva precisaria da lâmpada para enxergar por onde que estava passando, sim ou não? Se você for olhar, hoje em dia quando nós saímos na rua, nós vemos inúmeros postes, energia, as casas têm luzes, mas naquela época tinha esse sistema de iluminação moderno que tem hoje? Não tinha, não é? Era candeeiro, não é, irmãos? Era vela, era coisas assim. Então as ruas eram escuras. Então era necessário a noiva ter uma lâmpada para clarear, enquanto que ela estivesse caminhando em direção à casa do noivo para festejar o seu casamento e consumar o seu casamento. Jesus Cristo então, ele vai contar essa história, e ele vai falar acerca de 2 grupos de noivas. O primeiro grupo é a noiva prudente, que preparou azeite, se perfumou, preparou a sua veste. Em contrapartida, a outra foi aquela que não se preocupou tanto. Amém, irmãos? E aqui começa a revelação do Espírito Santo de Deus na palavra dessa noite. Em contrapartida, as outras foi aquelas que não se preocupou tanto. Enquanto 5 estavam prudentes, não, eu vou esperar o meu noivo, eu vou esperar a festa, é o momento exato, eu vou estar pronta, eu vou estar preparada para esse momento. As outras estavam, tanto faz, para mim não importa, de qualquer forma tá bom. E a lâmpada, não, quando ele chegar eu dou um jeito, eu me viro, vamos empurrando com a barriga, não é? Vamos fazer de qualquer forma, não tem problema nenhum.
E a Bíblia diz que quando o noivo retorna, glória a Deus, o noivo leva consigo as 5 prudentes, e as 5 que não eram prudentes fica. Pois bem, se você for analisar, nesse contexto, quem representa o noivo é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, Ele falou para os discípulos, não é? Eu vou, mas voltarei para buscar a vós, vou vos preparar morada. Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus com essa promessa, que um dia Ele iria voltar. Assim como o noivo que foi para a casa do seu pai, para preparar uma casa, para a sua noiva morar com ele, Jesus Cristo também foi, para preparar uma casa, para um dia, a noiva de Jesus morar com ele. Tem gente, né, irmãos, que fala assim, né, irmãos, casamento é uma bênção, glória a Deus, né? Aí tem gente que fala, né, se casamento é bom, por que Jesus não casou? Já viu essa expressão, alguém falar isso? Ah, que nada, se casamento fosse bom, Jesus Cristo tinha casado. Por que Jesus não casou? Porque a noiva de Jesus, vira para o seu irmão aí e fala assim, é você. A noiva de Jesus é você. Ele já veio. Ele já pagou o dote. Já pagou o preço. Para ter você como esposa. E Ele foi para o céu. E está preparando morada para você. Talvez seja teologicamente incorreto falar isso, mas eu achei muito bonitinho, não é? Do entendimento de um pregador esses dias. Que ele falou assim, irmãos, se mansões, geralmente em nossa cidade, tem algumas mansões que levam 2, 3 anos para ser construídas. E quando termina a construção, nós entramos e ficamos admirados. Meu Deus, foi 3 anos, mas valeu a pena. Imagina a casa que Ele está há mais de 2000 anos preparando para você. Vira para o seu irmão nessa noite e fala, ó, o que Ele está preparando para você é de luxo. O negócio é bom. Isso é bom. Aleluia. O noivo foi, pagou o dote na cruz do Calvário pela igreja, retornou ao céu para preparar a morada para você. Glória a Deus. Mas essa passagem não é uma passagem simplesmente para a gente refletir acerca do que Jesus fez por nós, mas também Jesus Cristo, a principal finalidade desse texto é essa: é Ele nos alertar acerca da necessidade da preparação. Amém? As noivas que estavam preparadas foi com o noivo, sim ou não? Em contrapartida, as que não estavam preparadas não foi com o noivo. Eu quero que você vira para essa noiva que está do seu lado aí, mas pastor é varão, é noiva também de Jesus, amém? Vira para essa noiva nessa noite e fala, noiva, você está preparada para quando o noivo vir te buscar? É claro nesse texto, irmãos, que existe a necessidade de uma preparação, sim ou não? O que Jesus Cristo falou aqui foi isso. As que estavam preparadas, o noivo pegou e levou para si. Mas em contrapartida, as que não estavam, ficaram. Agora fala de novo, me ajuda a pregar nessa noite. Fala para o seu irmão, irmão, se o noivo voltar hoje, você vai ficar ou você vai subir? Tem uns aí hoje em dia, né? Que o pessoal chama da hipergraça, né? Teologia liberal, teologia inclusiva, tanta teologia que surgiu hoje em dia, né? Que fala, não, de qualquer forma não tem problema não, anda de qualquer forma, que você é o lindinho, o bonitinho de Jesus, que você vai morar no céu com Ele. Mas quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu não vejo esses ensinamentos da Bíblia Sagrada. Há uma necessidade de uma separação. Há uma necessidade de uma atenção na preparação para se encontrar com o noivo. Glória a Deus.
Eu falei aqui, agora há pouco, que as noivas tinham que ter uma lâmpada, sim ou não? Uma lâmpada, para quando o noivo vir buscar, ela ter a lâmpada para ela se conduzir, olhando ali para onde que estava pisando, para ir em direção à casa do... A lâmpada não era igual à lâmpada de hoje, era praticamente como um candeeiro. Aí eu fui estudar um pouco dessa lâmpada, para entender como ela funcionava, e aqui tem uma revelação de Deus. Amém? Olha só, o candeeiro geralmente, ele é como se fosse um recipientezinho ali, um copinho, né, irmãos? Geralmente aqui em cima tem um chumaço, sim ou não? Aquele chumaço geralmente é de algodão. Um chumaçozinho de algodão. E você coloca, hoje em dia é querosene, não é isso? Coloca querosene dentro do candeeiro. Era igualzinho a lâmpada daquela época. Só que em vez de colocar querosene, colocava azeite. E em vez do chumaço ser de algodão, geralmente era de tecidos. Amém? E como funciona essa lâmpada? O chumaço vai molhando no azeite ou no querosene, não é? O querosene vai abastecendo, vai umedecendo esse chumaço, que vai mantendo constantemente a chama aqui acesa, amém? Mas para a lâmpada não se apagar, é necessário fazer uma manutenção na lâmpada. Fala para o seu irmão, é necessário fazer a manutenção na lâmpada. Como era feita a manutenção da lâmpada? Olha só, elas cortavam a ponta do chumaço. Por quê, pastor? Porque se você for observar, de acordo que o fogo vai queimando, vai juntando naquela ponta do chumaço uma crosta de sujeira, sim ou não? E de acordo que vai juntando naquela sujeira, amém, irmãos? A lâmpada ela vai se apar, o fogo vai ficando fraco. Aí a noiva tinha que fazer o que para manter a lâmpada acesa? Cortava fora a sujeira e colocava dentro da lâmpada azeite. Para ir morar no céu, é necessário você cortar a sujeira constantemente e se encher de azeite. Vou repetir, para ir morar no céu é necessário você cortar a sujeira e se encher de azeite. O que é a sujeira, pastor? Os pecados. Amém, irmãos? No livro de Isaías, capítulo número 59, versículo de número 2, o profeta diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Amém? O pecado é a sujeira que te aparta de Deus. O pecado é a sujeira que te aparta de Deus. Amém? Então, para ser uma noiva prudente, constantemente você tem que se encher de azeite e cortar fora a sujeira. O que é cortar fora a sujeira, pastor? É resistir às tentações do inimigo. E o que é se encher de azeite, pastor? É buscar a presença do Espírito Santo de Deus. No contexto bíblico, o azeite representa o Espírito Santo de... Irmãos, isso aqui é sério. Se você não buscar constantemente a presença do Espírito Santo, se você não se encher do Espírito Santo constantemente, e constantemente está se policiando para cortar fora aquilo que apaga o fogo do Espírito Santo na sua vida, o noivo vai voltar e você vai ficar. Um dia eu ouvi um pastor, falando isso, achei interessante falar: rapaz, imagina aí, você passar inúmeras perseguições, você vir na igreja todo dia, você sofrer, às vezes, bastante, e no final você ainda não ser salvo, rapaz. Vale a pena fazer do jeito certo. Fala para o seu irmão: vale a pena servir a Deus
do jeito certo. Amém? O Espírito Santo de Deus traz no meu coração aquela passagem que Jesus Cristo nos ensina: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Mas muitas das vezes somos excelentes em buscar, irmãos, aquilo que o Senhor acrescenta. O Senhor dá tanta importância para essa vida, o contexto bíblico dá tanta importância, não que a vida não seja importante, mas mais importante do que a vida é a vida espiritual. O Senhor Jesus dá tanta importância à vida que Ele chama de demais coisas. Só que muitas das vezes nós buscamos mais as demais coisas do que o reino do céu. E o Senhor te trouxe nessa noite aqui porque Ele te ama, porque a palavra do Senhor diz que Ele repreende aqueles que Ele ama. Ele te ama para te falar: olha, a partir de hoje passe a valorizar mais aquilo que vai te trazer riquezas eternas no reino dos céus. Eu citei aqui uma das ministrações, quando eu estava falando acerca da oração, que muitas das vezes somos 10 para entender de durabilidade no mundo físico. Amém? Quem se lembra disso? Amém, irmãos? Somos 10 para entender de durabilidade no mundo físico. Geralmente aquilo que é valioso é durável. Citei alguns exemplos, né? Uma marca de máquina de lavar inferior e uma máquina Brastemp. Você compra qual? A Brastemp. Por quê? Porque ela dura mais. O ouro é valioso por quê? Porque mesmo se colocar ele no fogo, a sujeira é queimada e ele continua sendo ouro. Se você for para observar, tudo que é muito valioso na vida é valioso porque tem uma durabilidade maior. Entendemos isso? Quando vamos comprar a máquina, compramos a marca que dura mais. Quando vamos comprar a casa, compramos a casa que dura mais. Quando vamos comprar o carro, não queremos comprar, não é propaganda aí, não queremos comprar Peugeot, né? Queremos comprar uma marca melhor, por quê? Porque a durabilidade é maior. Mas quando se trata de vida eterna, não temos esse entendimento. Amém? Fala para o seu irmão, me ajuda a pregar, irmão. Valorize aquilo que é eterno, mais do que essa vida passageira. Amém ou amém? O Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração. Glória a Deus. Eu vou fazer presta atenção aqui. Eu sou tricotomista. E a maior parte dos teólogos e pastores geralmente são tricotomistas. E a Bíblia eu acho que deixa mais claro e evidente acerca da tricotomia. O que é tricotomia, pastor? É acreditar. Vou puxar para aqui, senão vai dar microfonia. É acreditar que o ser humano ele é composto de 3 partes. Amém? O ser humano é composto de quantas partes? Corpo, alma e espírito. Eu vou tirar o espírito daqui. Você entendeu o que eu quero falar com você? Amém? Amém ou não amém? Todo mundo já leu aquela historinha, ou já viu em algum filme ou série, que é uma história bastante conhecida, de Adão no jardim do Éden, não é? O Senhor chega para Adão e fala o quê? Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do, porque no dia que comer, certamente morrer. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu questionei isso. Falei, mas espera aí, Senhor, o Senhor falou que ele morreria. Ao meu ver, o Senhor ia mandar um raio lá de cima, acertar a cabeça de Adão e destruir com Adão. Mas Adão, quando peca, continua andando, sim ou não? Continua respirando, sim ou não? Continua reproduzindo, sim ou não? Aparentemente ele não morreu. Já parou para observar isso? Amém ou não, hein? Por quê? Porque nós temos uma ideia equivocada acerca da morte. Quando eu falo para você acerca de morte, a ideia que nós temos, geralmente, o senso comum, é que a morte é o fim, sim ou não? A morte é o quê? Tem tantas pessoas até que usam a expressão, morreu já? Morreu acá? Mas se você for analisar, a raiz hebraica e a raiz grega, em que foi escrito a palavra morte, você vai ver
que o significado da palavra morte não é fim ou acabou. O significado da palavra morte é separação. Morrer no contexto bíblico não é acabar. Morrer no contexto bíblico é separação. Quando Adão estava no Éden, ele era corpo, alma e espírito. Por quê? Corpo é a parte que você está vendo aí, sim ou não? Seu corpo aí que você penteou, passou um perfume, colocou uma roupa bonita para vir para a igreja. Esse é o seu corpo. A sua alma é a sede das emoções, amém? A alma é composta por sentimentos, por intelecto e por volição, vontade, amém? Quando você pensa, é a sua alma que está pensando. Não é quando você sente, é a sua alma que está sentindo, não o seu corpo, sim ou não? Amém? Quando o ser humano morre, o que acontece? Um fim? Não, uma separação. A alma se separa do corpo, e ela para de ser um corpo vivente. Por quê? Porque a alma que traz vida ao corpo foi separada. Adão, quando peca no jardim do Éden, ele tinha corpo, ele tinha alma e ele tinha espírito. Pastor, o que é o espírito? O espírito é a parte que te liga a Deus. Adão conversava face a face com Deus, tinha acesso a Deus, amém, amém? Adão estava extremamente ligado com Deus, mas quando Adão peca no jardim do Éden, ele é desligado. A morte de Adão foi uma morte espiritual, porque a palavra morte no contexto bíblico significa separar. Quando Adão morre, ele foi separado espiritualmente de... Entendeu aí a morte de Adão? Uma das consequências do pecado de Adão foi a separação espiritual de... Olha só, quem não se lembra, até uma passagem que conversamos até na segunda-feira, aqui no estudo, né? Quem não se lembra da história de Nicodemos? Amém ou amém? O Senhor Jesus Cristo chega para Nicodemos e fala o quê? Nicodemos, você tem que nascer de... Aí Nicodemos vira para Jesus e fala: como posso eu nascer já sendo velho? Eu vou ter que voltar novamente para o ventre da minha mãe nascer? Aí o Senhor Jesus vira para Nicodemos e fala o quê? Você tem que nascer da água e do... Quando o homem hoje nasce após o pecado de Adão, ele nasce corpo mas ele não nasce Nós nascemos espiritualmente mortos, separados de Deus. Amém ou não amém? Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, você é ligado novamente a Deus, e você passa a ser novamente um ser humano completo, corpo, alma e Amém? Vira para o seu irmão nessa noite e fala: irmão, parabéns, você é mais completo do que qualquer pessoa na vida. Amém? Quero que você entenda isso para isso aqui agora. Vou trazer novamente para dentro da história das 10 virgens. Amém? O corpo humano, se você passar um ano sem alimentar o seu corpo, o que acontece? Uma semana você vai ficando fraco, não é? Aí 2 semanas, 1 mês, você vai ficando mais fraco ainda. Teve um cara no Fantástico, uma vez, que passou 1 ano só bebendo água. Ele conseguiu passar 1 ano. Isso é bem antigo, uma reportagem bem antiga. Amém, irmãos? Então você vai enfraquecendo, até que você morre. Deu meio-dia, você deixa de comer? Por quê? Você morre. Deu 7 horas da noite, você deixa de comer? Por quê? Senão você quer morrer? Um dos motivos que você come não é porque só a comida é gostosa, é porque você não quer morrer. Amém? Se você deixa de alimentar a sua carne morre. Da mesma forma é com o seu. Quando você aceita Jesus, você passa a viver espiritualmente. Mas se você não alimenta o seu espírito, você... Amém ou amém?
Por isso que tem muitas pessoas, irmãos, que muitas das vezes estão na igreja, cheio da unção, cheio do poder de Deus, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, eu vou evangelizar, eu vou para os 4 cantos, daqui a pouco o cara está frio, triste e xingando os crentes. Já viu isso? Por quê? Porque ele parou de fazer a manutenção, ele parou de alimentar a parte espiritual dele, e de acordo que você não alimenta a sua parte espiritual também vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, e você para de compreender o mundo espiritual. Eu já passei por isso, irmãos. Teve um dia que eu passei na porta da igreja e vi os crentes, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, esse povo é uma cambada de doido, não sei para que isso. Jesus não é surdo. Já viu essa expressão? Por quê? Porque eu estava espiritualmente fraco, quase morrendo. Eu não estava alimentando o meu espírito. Pastor, eu estou entrando dentro da igreja, não estou compreendendo as pregações, o povo está falando que está sentindo Deus, eu não estou sentindo é nada, eu estou achando que isso é mentira dos crentes. Isso é um sinal que você está morrendo espiritualmente, e o Senhor te trouxe nessa noite para te alertar, e para te convidar a partir de hoje, porque Ele te ama, a fazer a manutenção da sua vida espiritual, porque senão você irá morrer. Balança o seu irmão para ele despertar nessa noite, está frio, e vez em quando a gente sente sono, e fala, ei, alimenta o seu espírito, porque senão você vai morrer espiritualmente. Outra coisa interessante dessa ilustração, irmãos, a Bíblia fala que o corpo voltará para o pó da, e o espírito voltará para, o corpo voltará para o pó da, e o espírito voltará para. Agora me ajuda a pregar nessa noite. Fala com o seu irmão, irmão, se você entende que o humano vai acabar, por que você se dedica mais ao humano do que à sua vida espiritual? O Senhor não está falando com você que você não pode prosperar. O Senhor não está falando com você que você não pode se vestir bem. Amém? O Senhor não está falando com você que você não pode se divertir. O Senhor não está falando com você que você não possa ter uma vida abundante e plena nessa terra. Mas o Senhor está falando com você, cuida sim da sua vida humana, mas não esqueça da sua vida espiritual. Assim como você tem a preocupação de alimentar o seu corpo, a partir de hoje, saia daqui com essa consciência, que se você não alimentar o seu espírito, ele vai morrer. E quando a vida humana passar, a única coisa que vai ficar é o seu espírito ligado a Deus. Mas se você não alimentar o seu espírito, morrer, você vai viver separado de Deus eternamente. Aí o Senhor usa essa parábola para exemplificar isso, que as noivas tinham que ficar com a sua lâmpada e constantemente tinha que fazer um trabalho chato, é chato. Ah, pastor, é que esse frio dá uma vontade de ficar deitado na cama, não dá vontade de colocar azeite na minha lâmpada, eu sei, é chato o trabalho. Amém? Ah, pastor, não dá vontade, o pecado é tão prazeroso, pastor. Ah, o senhor não sabe, o senhor não sabe. Só não sabe a listinha de contatinhos que eu tenho, né? Estou igual aquela música antiga, né? Terça é a Patrícia, quarta é a Daniela, né? Você não sabe como está. É difícil cortar o contatinho, mas o Senhor está falando contigo. É melhor você cortar o contatinho do que você ser cortado da lista das pessoas que vai para o céu. É melhor fazer a manutenção da lâmpada. Amém? Primeiro benefício de fazer a manutenção da lâmpada: morar eternamente com Deus e ficar vivo espiritualmente. Amém, amém? Segundo benefício de fazer a manutenção da lâmpada. Deixa eu ver a hora que eu converso, aquela beleza. Dá para pregar uns 5 minutinhos, pastor? Tá, só para terminar. 5 minutinhos, amém? Glória a Deus. Primeira vantagem de fazer a manutenção da vida espiritual: e morar eternamente com Deus e viver espiritualmente vivo na terra, desfrutar do reino de Deus na terra, desfrutar do Espírito Santo de Deus na terra e viver eternamente com Deus. Esse é o maior dos benefícios de fazer a manutenção da lâmpada espiritual. Amém? Mais um benefício de fazer a manutenção da lâmpada espiritual:
Geralmente, a lâmpada ela tinha 3 utilidades básicas. Primeira utilidade da lâmpada: clarear. Normal, clarear, sim ou não? A claridade da lâmpada naquela época, como não tinha portes, fazia a pessoa enxergar. Podia ter uma serpente ali, em vez dela pisar, ela fazia o quê? Opa, tem uma serpente, estou enxergando. Sim ou não? Aí tinha um buraco lá, ela, opa, é buraco, vou voltar, vou passar por aqui, tem um buraco. Amém? A primeira finalidade da lâmpada: trazer clareza, fazer com que você enxergue as coisas. Amém? Glória a Deus. Tem muitas pessoas que estão com a sua lâmpada espiritual apagada, e ele não está enxergando mais nada. O inimigo coloca o buraco diante dele e ele cai. Por quê? Porque não enxergou que era a cilada de Satanás. Amém, amém? O inimigo coloca pessoas no caminho dele, que vai atrapalhar e atrasar a vida dele toda. Mas como ele está morto espiritualmente, ele não está enxergando espiritualmente, ele não entende o que está por trás daquela pessoa, e ele vai se envolvendo com aquela pessoa, e a vida dele só vai afundando. Por quê? Porque a lâmpada espiritual dele está apagada. Se você fazer a manutenção da sua lâmpada espiritual, você não vai andar enganado. Amém? Outra finalidade da lâmpada naquela época era espantar as feras. Amém ou amém? Espantar as feras. Viu uma fera, geralmente, já sabe disso, né? Que geralmente animal tem animais que tem medo do fogo, da claridade, sim ou não? O fogo espanta as feras. Amém ou amém? Tem pessoas, irmãos, que estão sendo destruídas pelas feras espirituais. Quais feras espirituais, pastor? Os demônios. Atribulado. Amém? Pensa em se matar com uma vida maravilhosa. Tudo está bom, ele está reclamando de tudo. O inimigo está estraçalhando a alma dele. Por quê? Porque ele não fez a manutenção da lâmpada. Preferiu ficar com a sujeirinha e não colocar azeite dentro da lâmpada. Amém? Glória a Deus. Terceira utilidade da lâmpada: espantar os ladrões. Amém, amém? Você já reparou que geralmente os ladrões são oportunistas, sim ou não? Ele vê um lugar iluminado, ele vai roubar ali. Ele vê um lugar bem escuro e que passa bastante pessoas, ele vai ficar onde? A luz espanta os ladrões. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar. Tem pessoas aqui que o Senhor te entregou maravilhas e o diabo te roubou. O Senhor te entregou uma família linda, mas por você não fazer a manutenção da lâmpada, o diabo te roubou. O Senhor te entregou um ministério fantástico, mas por você não fazer a manutenção da lâmpada, o diabo te roubou. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar: ei, eu te trouxe aqui para a partir de hoje o diabo parar de roubar a sua vida. Para a partir de hoje você parar de cair em buracos. Para a partir de hoje esse demônio que está perturbando a sua vida partir em retirada com a luz que eu vou colocar e reacender em sua vida nessa noite. Aleluia, não é mais uma noite, é uma noite que Deus marcou em sua vida para reacender a chama do Espírito na sua vida. Ele te trouxe aqui, eu quero liberar a primeira profecia, eu acho que é a última, a única profecia da noite. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, Ele vai reavivar a sua vida espiritual, Ele vai reacender o fogo do Espírito em sua vida. E quem toma posse dessa profecia, levanta a sua mão nessa noite e receba o reacender da chama do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se coloca sobre os seus pés nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer te reacender nessa noite. Ele quer mudar a sua história espiritual. Ele está falando contigo nessa noite. Eu te trouxe aqui porque hoje eu quero renovar as suas forças espirituais. Hoje eu quero transformar a sua história. Hoje eu quero repreender esse espírito maligno que tem destruído a sua casa, que tem destruído a sua família, que tem feito você cair nas ciladas do inimigo nessa noite. Aleluia.
aleluia. Eu não sei qual é a área que você está sentindo que o inimigo está obtendo vitória na sua vida, mas eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos, a colocar a sua mão sobre o seu coração e orar falando: Senhor, é essa área que eu quero, Senhor, que o Senhor repreenda esse espírito maligno, Senhor. Talvez o seu problema nessa noite é porque você se encontra desligado de Deus, você não sente mais nada, você não entende mais nada, você não tem mais vontade de ficar na presença de Deus, mas Ele te trouxe nessa noite e está te falando: ora nessa noite, pede agora que eu vou renovar as suas forças espirituais, eu vou reacender a chama na sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus.